um terapeuta pode piorar um quadro depressivo, piorar uma depressão, uma ansiedade, né, um quadro de ansiedade instalado no paciente, acidentalmente? Adentrando a esse ponto, até o motivo dessa live foi esse, de uma pergunta que chegou para Maria Homem, e ela falou disso, e tem vídeos dela tanto no YouTube quanto no Instagram sobre esse ponto. E ela foi para uma resposta que é a suposição de que ali havia uma transferência, né? Ou a suposição da existência da transferência nesse contexto. O que ela disse? Vou falar do meu jeito, posso aqui não ser tão fiel ao que ela respondeu, mas em síntese, ela disse que haveria ali uma suposição de que o terapeuta é que está piorando o processo. E ela usa disso um conceito para explicar o conceito de suposto saber do Lacan, e que eu venho discutindo muito nos meus cursos, sempre que eu tenho a possibilidade de discutir a clínica, nas supervisões, sobretudo nas supervisões, né, quando a gente entra nesse lugar de pensar a transferência do paciente em relação a nós, ou o próprio processo terapêutico, né, o problema que é esse conceito. Não o problema que ele é, como Lacan formulou, mas o problema que ele é no uso que ele possibilita. Então, acho que vale aqui essa ressalva para a gente entrar e continuar respondendo aqui a pergunta da Mariana. Existe uma ideia de que o paciente, o conceito do suposto saber é esse, né? O paciente transfere para o analista a responsabilidade pela sua melhora, pela cura. Ele transfere para o analista esse saber sobre ele, o saber do que vai curá-lo, o que é o mal dele, qual é a mazela da vida dele, e que o Lacan vai falar, não, nós analistas nós não sabemos de nada, né? Nós não temos esse conhecimento. Bom, concordo que é verdade que nós não sabemos o que é para cada um a mazela da vida dele, e que se de fato a gente entra para as sessões de terapia assim, sem saber o que vai acontecer, a gente entra de um jeito ainda muito diferente, que eu vejo inclusive, chamo aqui os meus colegas, se tiver lacaniano aqui pode se manifestar, para a conversa mesmo, que entrar sem saber nada do paciente, né, ou o que vai acontecer na sessão, e sei disso, e muito mais pelas supervisões que dei para pessoas que, né, são simpatizantes da teoria lacaniana. Os lacanianos são os que mais sabem sobre o paciente, né? Com a ideia do sujeito suposto saber, eles são os que mais sabem. E vem com essa ideia de que não, é a transferência, ou seja, alocou em mim a responsabilidade do processo. Então, se a pessoa piorou, a responsabilidade não é minha, né? Porque não é minha responsabilidade que ela piorou. Isso é super perigoso. Porque o que acontece? Há uma possibilidade desse conceito fazer com que o terapeuta ou analista ele se desresponsabilize sobre o processo. Ah, mas Ronaldo, aí não é uma conduta ética. Tá, mas daí como que você sabe a diferença? Como que você sabe justamente ali o ponto ótimo, que é o que o Lacan propunha com tanta ênfase? É muito solto. E o uso que se tem sido feito dessa dimensão do lugar, né, do analista como de suposto saber, tem sido muito pior do que melhorado o processo da relação com a transferência. O analista ele tem toda a responsabilidade sobre o processo. É sim responsabilidade dele. E se o paciente não melhora, é responsabilidade do analista saber o que está acontecendo sim. Não é devolver a bola. Falar, você não está melhorando, mas poxa, né? Agora você está jogando aqui para mim. Não, tudo bem, isso pode até ser feito ali no processo de análise, de tentar entender o que está acontecendo. Mas em última instância, se o paciente está piorando regularmente, né? O analista tem que fazer alguma coisa, ele tem que fazer alguma coisa, por uma questão ética. E eu já vi vários pacientes se deteriorando no consultório de analistas que não sabiam o que estavam fazendo, na verdade, e que
acabavam muito provavelmente se apoiando em algo desse tipo e o paciente se deteriorando. Então, por mais, até inclusive, né, tô aqui fazendo uma resposta a Maria Homem, que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de resposta. Muito cuidado, porque um analista pode sim piorar o quadro de um paciente. E aí eu respondo aqui o que ela não respondeu lá, sem jogar para o paciente a responsabilidade ou a culpa, porque daí o paciente fica até culpado, né? Poxa, se minha análise não anda, a culpa é minha, né? Às vezes, um terapeuta ele pode cometer tanto erro, mas tanto erro, sem nem saber que é erro. Por exemplo, esse, né? De achar que ele não é responsável pelo processo da análise, que não é ele que tem que garantir que a análise aconteça. Ele não é responsável pela melhora do paciente, no sentido de que o paciente pode piorar antes dele melhorar. Pode. Mas se o paciente tem dúvida, por exemplo, do que está acontecendo com ele, é porque o processo de análise não está acontecendo direito. Porque se meus pacientes estão aqui, eles até podem dizer que quando eles estão piorando, eles sabem o que está acontecendo, por que eles estão piorando. Porque quando o negócio sai do eixo, não vem essa pergunta desse jeito. E quando essa pergunta vem desse jeito, é bem provável que o processo de análise esteja todo zoado, esteja realmente com um problema, né? Então, há possibilidade sim. Para quem não conhece, Maria Homem é uma psicanalista bastante famosa, inclusive que eu respeito, mas que ela responde, quem disse que está no terapeuta? Bom, é conjunto, porque nesse movimento eu entendo que a pergunta do analista, ela é fundamental para me fazer pensar sobre algo que eu não pensei. A hipótese dele, mesmo que equivocada, se é colocada de uma forma bacana, ela é fundamental para o meu processo acontecer. Quando eu entendo isso, não tem nada que é só do paciente ali. Não existe esse lugar do suposto saber. Não, tem muito saber aqui. E tem saber de como que eu coloco, como que eu escuto, como que eu devolvo o que eu pensei, como que, pelo que eu conheço esse paciente, ele vai ouvir da melhor maneira possível. Suposto saber o caramba, tem um monte de saber aqui. E é um crime até falar que é um suposto saber, porque daí você vai parar onde como analista? É isso tudo que eu tô falando não é o Ronaldo que pensou sozinho, né? Eu acho que vale colocar aqui, marcar, que isso tudo aprendi antes de tudo, né, com a minha professora Marlene Guirado. Essa discussão sobre o lugar do suposto saber é a professora Marlene Guirado, do Instituto de Psicologia da USP, que foi minha orientadora de mestrado, que faz essa discussão. E ela faz nesses termos de que é suposto saber o caramba, que tem um monte de saber que é negado ou denegado. Bom, Ronaldo, então você está dizendo que o analista produz aquilo que ele coloca ali como um processo de resistência, né? No paciente ele produz. Sim, produz. É isso. Se quiser ver dessa forma, é isso mesmo. Se você gostou desse corte de live que a gente fez, não se esquece de curtir e compartilhar com quem você acha que vai se beneficiar dessas informações. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, para sempre receber vídeos que tragam uma discussão da realidade presente, das relações, a respeito da saúde mental, psicologia e psicanálise. Esse é um canal para isso, um canal que faz esse tipo de discussão com um viés crítico. Deixa nos comentários o que você está achando, quando você tiver alguma dúvida ou quando você tiver alguma sugestão de vídeo ou live para a gente fazer aqui no canal. E se você quiser acessar a live inteira, aqui esse é o vídeo da live inteira. Mas você também pode acessar esse outro vídeo que o YouTube está te recomendando. Muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo.